episódio 4 da segunda temporada da série Mulheres de Quarto. O livro de 1 Samuel, no capítulo 17, conta a história de Davi e Golias. É uma historinha que a gente conhece desde a infância. E a parte desta história mais contada é que Davi, um menino, um rapazinho, de aproximadamente 17 anos, ele fica indignado com um gigante afrontando o exército de Deus, afrontando o povo de Deus. E ele fica indignado com aquela situação. Ninguém tinha coragem suficiente para desafiar e para derrotar aquele grande inimigo. E então, Davi, mesmo sendo um menino, ele se levanta. Ele se levanta para ir defender o povo de Deus, para ir defender o nome de Deus. E a Bíblia conta que Golias caçoava de Davi, ria, debochava da cara dele, porque ele era muito jovem, só um menino. E Davi então pega as pedrinhas. E novamente a Bíblia conta que Golias começa a zombar da cara dele, né? Será que eu pareço um cachorro pra você tá querendo lutar comigo com esses pedaços de pau aí? E o gigante, ele gritava furioso. O gigante amaldiçoou Davi, e não apenas Davi, o povo de Davi e o Deus de Davi. E aí, em dado momento da história, aqui no versículo 45 deste mesmo capítulo, a Bíblia diz assim: e Davi respondeu: você vem a mim com uma espada, uma lança e um escudo, mas eu venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que você insultou. E esta é a parte mais importante da história. Davi proclama em alta voz: você está armado, você está preparado com elementos de guerra, mas eu venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E hoje, muita gente tenta expulsar o inimigo usando essas mesmas palavras. Em nome do Senhor dos Exércitos. Em nome de Jesus. E será que é simples assim? Será que é tão simples assim? Basta falar: eu venho contra você, eu te minimizo, eu piso na sua cabeça, eu te derroto, eu vou pra cima de você em nome do Senhor dos Exércitos. É simples assim? É só falar que a mágica acontece? Obviamente não. Obviamente não. E é esse o assunto da mensagem de hoje. A autoridade espiritual. Será que você tem autoridade espiritual para ir contra os seus inimigos em nome do Senhor dos Exércitos? O que é autoridade espiritual? Como eu consigo ter autoridade espiritual? Como eu consigo derrotar os meus inimigos com autoridade espiritual, falando em nome de Jesus, e o inimigo é derrotado? E o inimigo sai quebrando. Como que isso funciona na prática? A história continua e diz que realmente Davi jogou a pedra, o gigante caiu durinho no chão e ele venceu a batalha. E nós precisamos estar preparados, porque nós vamos matar um gigante todo dia. Essa frase é uma frase clichê que aparece por aí. Matar um gigante todo dia. Mas e no mundo espiritual? Mas e no mundo espiritual? Que tipo de gigante eu tenho que vencer todo dia? E será que eu estou preparado para vencer os inimigos e os gigantes em nome do Senhor dos Exércitos? Porque parece que é moleza para alguns. Mas se fosse tão difícil, ninguém conseguia. E se fosse tão fácil, todo mundo conseguia. Não é mesmo? Fato é que a Bíblia ela diz que a nossa luta, ela não é contra a carne. E ela é uma luta contra espíritos que habitam na carne das pessoas. E fato é, nem todo mundo anda, caminha e vive com o Espírito Santo. Então nós já vimos em episódios anteriores da série, da primeira temporada, que a nossa luta é contra espíritos que agem por trás das atitudes das pessoas. E como vencer esses espíritos? Porque você já reparou? Tem hora que é uma batalha travada. E a Bíblia fala que a grande maioria delas é espiritual, sim. Coisas que acontecem no dia da gente e que se a gente não tiver o olhar bem apurado, a gente não vai perceber que é espiritual. Tome muito cuidado com as suas palavras, porque talvez
através da sua boca, você esteja atraindo maldição e coisas negativas para dentro da sua casa, para dentro da sua família, para dentro da sua empresa, para dentro do seu casamento. As palavras, elas têm poder. E a Bíblia fala isso de muitas formas. Inclusive no livro de Gênesis, onde tudo foi criado pela palavra. Lembra? Deus trouxe à existência todas as coisas através da palavra. Uma palavra maldita, sem pensar, xingamentos, palavrões, palavras ditas de modo ríspido, duro, grosseiro, tudo isso provoca algo no mundo espiritual. Nós temos que pensar 2 vezes antes de falar certas coisas. O problema é que no calor da emoção, a gente esquece desse princípio. Na hora da raiva, a gente esquece desse princípio. O livro de Marcos, no capítulo 11, traz um relato muito importante acerca da palavra. Porque aqui neste capítulo, Jesus estava entrando em Jerusalém com os discípulos. E aqui no versículo 13 do capítulo 11 de Marcos, diz que Jesus notou uma figueira a certa distância do lugar que eles estavam passando. E a figueira, ela estava cheia de folhas. Então Jesus foi até ela para ver se podia encontrar figos. Jesus estava sentindo fome naquela ocasião. E quando chega perto daquela figueira, ele percebe que não tinha figos. Ele só encontrou as folhas. Porque não era a época daquela figueira dar fruto. Não era a temporada de frutos. Ainda não era a estação. E Jesus fala algo. No verso 14, a Bíblia diz que Jesus disse à árvore: você nunca mais dará fruto. E os discípulos ouviram Jesus dizer isso. Jesus amaldiçoou a figueira. E os discípulos presenciaram aquilo. Sabe o que aconteceu? A Bíblia conta que no dia seguinte, aqui no verso 20, na manhã seguinte, quando os discípulos passaram pela figueira novamente, desta vez saindo de Jerusalém, passaram então próximo da figueira que Jesus tinha amaldiçoado. E viram que ela estava seca até a raiz. A figueira ficou seca até a raiz. Então Pedro se lembrou do que Jesus havia dito no dia anterior para a árvore. O que Jesus havia dito para a árvore? Que ela seria amaldiçoada, que ela nunca mais daria fruto. E no outro dia ela estava seca igual lenha. Então Pedro falou: olha, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou, ela secou. E Jesus respondeu: verdadeiramente, é verdade. Eu afirmo a vocês que, se alguém disser a este monte, levanta-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá, assim será feito. Jesus ensinou uma lição ali naquele momento. Muitos usam esse texto para falar apenas sobre a fé. Que se você tiver fé e mandar um monte sair do lugar, ele vai sair. Mas tem algo mais profundo aqui, que é o poder da palavra. O Senhor criou todas as coisas através da palavra. O Senhor realizou várias curas através da palavra. Ele falava ser curado e a pessoa ficava curada. Teve gente que Jesus nem tocou. Só dele liberar uma palavra, a pessoa foi curada. Por quê? Porque quando uma palavra é dita, ela provoca algo no mundo espiritual. E nesta história, Jesus amaldiçoou. E no outro dia a árvore secou. Nós precisamos ter muito cuidado com as nossas palavras. Eu não sei se você se lembra, mas a Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança do Criador. Isso significa que as nossas palavras também têm poder, assim como as palavras que Ele disse. Você tem que ter muito cuidado com aquilo que você se mete. Porque às vezes você está se metendo em coisas, você está se metendo em ambientes, você está se metendo em situações que podem trazer maldição, problema, tumulto, tanto para sua vida quanto para a vida da sua família. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, mais aprofundadamente.
Porque a verdadeira prosperidade, ela começa dentro do nosso lar, é dentro da nossa casa. É por isso que o nosso lar, ele tem que ser abençoado, tem que ser um lugar de paz, um lugar de bênçãos de Deus. A gente deve orar na nossa casa, abençoar o lar, abençoar o quarto dos filhos. Sair andando pela casa em oração, abençoando cada cômodo da nossa casa. Quando voltar da rua e entrar em casa, agradece Deus por esse lugar, por abençoar sua vida, por te guardar. Profetiza sobre a sua casa, porque ela deve ser um lugar de muitas bênçãos de Deus. O seu lar, o ambiente que você mora, tem que ser um lugar onde reina a paz de Deus. Onde reina a saúde, a harmonia, o bom relacionamento, o desfrute. Então, comece hoje a declarar em voz alta palavras de paz dentro da sua casa. Tem pessoas que só falam de dificuldade, crise, falta, só conseguem enxergar e verbalizar o lado ruim das coisas. E agindo assim, você amaldiçoa o seu lar, ao invés de abençoar. O ambiente familiar, ele tem que ser leve. A atmosfera da sua casa, ela tem que ser leve. Nós devemos orar por um ambiente onde as coisas vão fluir, onde as coisas vão acontecer. Nós devemos orar por um ambiente em que a nossa família vai ter alegria, comunhão. Onde a gente vai ter prazer de estar reunido, conversando, comendo alguma coisa, brincando, rindo. E para isso nós temos que convidar o Espírito Santo para fazer parte da nossa casa, para ele fazer morada no nosso lar. Certa vez Jesus ensinou para os seus discípulos que toda vez que eles entrassem numa casa, eles deveriam rogar a paz por aquele lugar. Sabe por quê? Sabe por que Jesus ensinou isso para os discípulos? Porque as nossas palavras, elas possuem um efeito no mundo espiritual. Quando o ambiente está pesado, talvez depois de uma briga, depois de uma discussão, o ambiente fica esquisito, parece que ele fica carregado. O semblante das pessoas é de dúvida, de incredulidade, de incerteza, de raiva, de ódio. Mas saiba que esse ambiente ele pode ser mudado, ele pode ser transformado. A partir do momento que você começa a liberar palavras de oração. Porque sim, a palavra de oração, a palavra de fé, ela muda qualquer ambiente. Eu não sei você, mas eu já estive em ambientes em que eu fiquei inquieta. Eu mal cheguei, eu já estava com vontade de ir embora. Você já esteve em algum ambiente assim? Que te deixou inquieta, atrapalhou seu sono, a ponto de você perder o sono, não conseguir dormir. Quando isso acontecer, começa a orar. Começa a orar, porque você nunca sabe o que existe por trás daquilo que os seus olhos conseguem enxergar. Você nunca sabe o que aquele ambiente presencia no mundo espiritual. Quando você entrar num quarto de hotel, uma pousada, quando for viajar para casa de um parente, quando for visitar um familiar, um parente, um amigo, quando for passar um tempo de férias em família, quando algum lugar te deixar desconfortável, ora. Quando você pisar num local novo, não recline a sua cabeça para dormir. Não encosta a sua cabeça no travesseiro se você estiver num ambiente desconhecido sem oração. Ore antes. Libere palavra de bênçãos sobre aquele ambiente. Aprenda a profetizar. E você pode fazer isso andando pelo lugar. E talvez se você não puder verbalizar em voz alta, pode falar em pensamento: Pai, em nome de Jesus, cobre esse lugar com teu precioso sangue. Cancela todo o mal desse lugar, cancela, Deus, todo tipo de palavras malditas aqui, essa atmosfera ruim desse lugar, todo tipo de maledicência que tiver nesse lugar, Deus. Santifica esse ambiente, Deus. Santifica esse lugar. Abençoe a minha passagem por aqui. Eu não sou daqui, mas enquanto eu estiver por aqui, que este lugar seja transformado. Eu não quero permanecer nesse lugar. Parece que tem sombras e trevas nesse lugar. Faz desse lugar um lugar de paz enquanto eu estiver aqui, meu Deus. Transforma esse ambiente numa atmosfera de adoração, de oração, um ambiente de vida. Que coisa mais estranha. Que lugar estranho. Eu não sei você, mas eu sou uma pessoa sensível a ambientes. E tem casas que a gente chega que o coração da gente fecha. Tem casas que a gente chega e a gente não tem vontade de beber um copo d'água. A alegria vai embora. Só da gente pisar na casa, a alegria vai embora. O brilho do olho vai embora. Parece que a gente está deslocado, que aquele lugar não nos pertence. E a própria Bíblia responde o motivo. A própria Bíblia explica o porquê.
É porque demônios, eles não habitam em coisas, eles habitam em pessoas. E muitas vezes, através de palavras malditas, palavrões, briga, discórdia, tumulto, confusão, agitação, insultos, um ambiente é contaminado. Demônios também, eles transitam por lugares e em certos ambientes, em certas casas, eles têm legalidade para entrar. Eles têm permissão para entrar, porque quem mora ali dá legalidade e dá permissão para eles entrarem, não apenas para entrar, mas para agir naquele ambiente, para operar naquele ambiente e para causar ainda mais confusão, discórdia, briga, tumulto e todo tipo de confusão que vocês imaginarem. Certa vez nós compramos um carro aqui e a gente não teve contentamento nenhum com aquele carro. Não ficamos 6 meses com aquele carro e vendemos ele. E depois de muito tempo o Senhor me respondeu por que a gente não teve contentamento, por que a gente não teve alegria, por que a gente não foi feliz com aquele carro. E hoje eu vou dar esse conselho para você. Quando você comprar um carro, consagra esse carro a Deus. Principalmente se você comprou ele usado de outra pessoa. Você nunca sabe se o dono anterior era uma pessoa de Deus, uma pessoa abençoada que abrigava o Espírito Santo na vida dele. Talvez esse carro recebeu palavra de trevas ali. Talvez esse carro foi palco de brigas da família. Um ambiente totalmente tumultuado. Toda vez que essa família se reunia para passear, eles brigavam e voltavam brigados sem conversar para casa. Talvez os bancos desse carro foram usados para atos ilícitos de traição contra o cônjuge. Então ora, porque toda maldição ela pode ser revertida, a Bíblia ensina isso. Toda maldição ela pode sim ser quebrada e transformada em bênçãos através de Jesus, através da oração, através do louvor, através das palavras de bênção, através das palavras de luz, de encorajamento, de força. Isso faz sentido para você? Quando você comprar uma casa que já habitou outras famílias, quando você alugar um imóvel para você morar, ora nesse lugar, porque você nunca sabe quem foram as pessoas que estiveram aí antes de você. Você nunca sabe quem era o espírito que andava com as pessoas que habitavam esse lugar antes de você. Uma coisa é fato, nem todas as pessoas caminham, vivem e andam com o Espírito Santo. A própria palavra diz que maior é o Espírito que está em nós do que o que está no mundo. Isso significa que nem todo mundo anda com o Espírito Santo. Adore a Deus no seu lar, coloca louvores, canta hinos com sua família enquanto vocês trabalham, enquanto lava o banheiro, lava a cozinha, exalta o nome de Jesus em voz alta, clama o Espírito Santo aí na sua casa, convida o Espírito Santo para passear no seu lar, para fazer morada aí com vocês. Você conhece alguma casa em que o ambiente é triste? É aquela atmosfera de depressão, e aí você vai conhecer a história da família. A mãe tem depressão, as filhas, os filhos têm depressão, os netos têm depressão. O que está acontecendo? Será que essa atmosfera ela não pode ser mudada? Tem pessoas que chegam em casa e sentem uma angústia no peito. Parece que está na rua, é melhor que está em casa. Tem gente que volta para casa triste, parece que está com os amigos, ou trabalhando, ou fazendo qualquer outra coisa melhor que voltar para casa. Volta para casa e não tem contentamento, não tem alegria. Será que existe algo na atmosfera dessa casa? Será que existe algo na atmosfera desse lar que precisa ser mudada? Eu acredito que sim. Porque tudo na vida é regido pela palavra, pela comunicação, pelas conversas, é pelo tom de voz, é pelo tipo de assunto que sai da sua boca. Uma coisa é fato, tudo que a gente fala volta para nós. Todas as pessoas que falam mal dos outros, com certeza, vai voltar algo de muito ruim para ela mesma. Então tenha sabedoria com as palavras que saem da sua boca. Peça que o Senhor te ajude a controlar a sua língua. Porque são as suas palavras que às vezes trazem perdas para a sua vida. Perda financeira, a perda do amor, a perda do brilho de viver, a perda do amor próprio, perda da saúde e tantas outras perdas. As suas palavras, elas te condenam. Suas palavras, talvez, elas podem estar tirando as bênçãos de Deus da sua vida. Talvez você tenha entrado em grandes guerras só por causa da sua boca. Será que você é uma mulher que fala demais? Fala o que não deve. No calor da emoção tá abrindo a boca sem pensar. Todo lixo emocional que eu despejo no outro volta pra mim também. Falar mal de alguém sem ter certeza.
Falar mal de alguém sem saber se a história é essa mesmo é pecado. Falar mal de quem você não conhece a fundo é pecado. Passar notícia adiante, passar informação adiante é pecado. Certas coisas não devem ser faladas. Elas até cruzam pelo nosso pensamento. Elas até cruzam pela nossa mente, mas não deve sair da nossa boca. Não deve sair pela nossa boca. Sabe por quê? Porque talvez nós vamos perder grandes bênçãos. Nós vamos estar pesando o ambiente que a gente vive por causa da nossa boca. Porque talvez pela nossa boca está saindo morte ao invés de vida. Nós estamos matando as pessoas através do que a gente fala. Nós estamos denegrindo a imagem das pessoas. Sabe o que aconteceu? Aqui no livro de Atos, no capítulo 18, a Bíblia conta que um grupo de judeus, verso 13. Atos 19, verso 13. Um grupo de judeus, viajantes, que ia de lugar em lugar expulsando espíritos imundos, tentou usar o nome de Jesus. Eu vou repetir essa frase. Esse grupo de judeus ficava indo de um lugar ao outro, expulsando demônios das pessoas, e eles usavam o nome de Jesus. E eles diziam: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno, saiam. E quem estava fazendo isso? A Bíblia conta que eram os 7 filhos de Seva. Era um grupo de judeus, filhos de Seva. Só que numa dessas, eles encontraram um homem. E esse homem, ele estava endemoniado, com um espírito imundo. E quando eles disseram para aquele homem: olha, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno, sai desse corpo. Sabe o que aconteceu? O demônio respondeu para eles: eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas quem são vocês? O demônio começou a tirar uma chacota com a cara deles, começou a zoar a cara deles. Quem são vocês? E sabe o que aconteceu? Aquele homem que estava com um espírito imundo no corpo dele pulou em cima deles, espancou aquele grupo de judeus, espancou eles, de modo que eles fugiram da casa dele, nu e feridos. O grupo de judeus teve que sair dali pianinho, correndo, além de pelado, machucado, porque o demônio deu uma coça neles. E talvez você está pensando agora: não, que assunto pesado, que assunto macabro que veio pra série hoje. Não gosto desses assuntos? Já viram que as pessoas que têm medo de falar dessas coisas? Não gosto dessas conversas? Queridos, não é qualquer pessoa que tem autoridade sobre as trevas. Não é qualquer pessoa que tem autoridade sobre demônios e espíritos imundos. A pessoa que tem autoridade é uma pessoa que está revestida de Deus, que está andando num caminho reto de santidade. E como é que eu consigo isso, Thalita? É diário. É diário. A santificação, ela é diária. A porção que veio sobre mim hoje, ela não serve para amanhã. Amanhã eu tenho que buscar de novo. Eu preciso andar em caminhos retos. E a Bíblia diz lá no Salmo 91, diz que os que desviam para a direita, os que desviam para a esquerda, eles são atingidos. Mas quem anda no centro, em linha reta, no caminho reto, no centro da vontade de Deus, ele não é atingido. A minha palavra, ela vai ter autoridade sobre as trevas, para expulsar o poder das trevas, quando eu viver uma vida íntegra, reta e de santidade na presença de Deus. Cuidado com o que você tem alimentado a sua alma. E eu não poderia deixar de falar sobre algo que sai da nossa boca: os conselhos. Nós temos que ter cautela em selecionar quem está qualificado ou não para receber a nossa opinião, os nossos conselhos. Porque tem gente que a gente vai gastar saliva à toa. Eles não vão fazer nada do que você diz. Por mais que você aconselhe, elas não dão ouvidos. Parece um saco furado. Você coloca, deposita e sai pelo buraco. E a grande pergunta é: por que você está gastando o seu tempo, se você sabe que ela não vai fazer absolutamente nada do que você diz? Tem pessoas que drenam nossas forças. Você vai gastar sua energia aconselhando. Você vai gastar seu tempo transbordando sabedoria, palavras de conhecimento sobre elas, e elas não vão fazer nada com isso. Você deveria estar aplicando o seu tempo
Com pessoas que valorizam a sua sabedoria, que valorizam o Espírito de Deus que está sobre você, que valorizam o Espírito Santo de Deus que está sobre a sua vida. Pessoas que valorizam seus dons espirituais, as suas habilidades em Deus. Não é todo mundo que está a fim de receber conselhos. O ministério de Jesus, ele teve muito sucesso. Ele estava sempre ali, no meio da multidão. Mas, sempre que oportuno, ele ia para um lugar ficar a sós. E ele às vezes levava 2 ou 3 com ele. Até mesmo os 12, que eram os mais íntimos, não acompanharam Jesus o tempo todo. Comece a selecionar as pessoas que vão caminhar com você daqui pra frente. Porque talvez você gaste o seu tempo com uma pessoa que desperdiça tudo que você dá a ela. Pessoas que não valorizam o seu empenho, o seu tempo. Se tem uma coisa cara nos dias de hoje, é o nosso tempo. E às vezes a gente perde o tempo 1 hora, 2 horas aconselhando alguém que não vai fazer absolutamente nada do que a gente fala. Cuidado. Porque talvez essas pessoas só querem testar a sua energia, só querem testar seus limites e te sugar para ver até onde você vai. Muitas vezes, o espírito que está com elas está brincando com a sua cara. Muitas vezes o espírito que anda com elas está fazendo hora com a sua cara. E assim você não está sendo um bom mordomo do seu tempo. Porque talvez você insiste em querer ajudar e solucionar problemas que nem são seus. Problemas que nem foi você que caçou. E aí você vai dar conselho e aconselhar quem não vai fazer absolutamente nada com isso. Você está jogando suas sementes no lixo. Jogue-as em outro lugar. Tem pessoas que não adianta você falar. Você fala 10 vezes, 20 vezes e nada muda. A pessoa não muda, ela não muda de atitudes, ela não muda de comportamento e ela não faz nada com o que você entregou. Então poupa as suas palavras. Não permita que o diabo use essas pessoas para você gastar a sua energia. Porque as palavras de uma pessoa que é ungida de Deus, as palavras de alguém que é ungido por Deus, são palavras muito preciosas. São conselhos preciosos. Se desconecta dessas pessoas. Talvez agora você está me ouvindo sem energia, sem entusiasmo, com aquela exaustão física, mental, emocional. Porque as pessoas só te procuram para te sugar, só para pedir. Te chama nas redes sociais, te chama no WhatsApp, pedindo luz, solução, saída, dica, e você gasta 1, 2, 3 horas conversando com ela e não adianta nada. Até quando você vai aguentar esse tipo de situação? Andar com gente assim, ter gente assim por perto só vai nos atrasar e nos prejudicar. Esse não é o tipo de gente que nós precisamos ter por perto. Se eu sou uma pessoa que caminho com Deus, caminho com o Espírito Santo, se eu quero usar minha boca para abençoar, profetizar, para liberar palavras de avanço, de crescimento, eu tenho que andar com gente assim também. E não com gente negativa, que só te procura para resolver o problema delas. Gente egoísta, que só pensa nelas e quer que você resolva o problema que nem foi você que criou. Isso está impedindo o seu crescimento, seu avanço, seu progresso. Então, esta mensagem é um convite também para você começar a orar a Deus, para que Ele afaste de você todo tipo de pessoa que vai te atrasar, te sugar, minar sua energia, minar sua fé. Logo que você acordar, faça uma oração. Protege o seu dia, protege sua casa, protege sua família. Blinda vocês das possíveis armadilhas. Peça a Deus para te mostrar toda a má intenção, todo mal disfarçado de bem. Tenha sabedoria com as suas palavras. Não é todo mundo que merece ouvi-las. A própria palavra diz que a nossa luta não é contra a carne. Talvez a sua lista de inimigos é grande, mas é à toa, porque a sua luta não é contra pessoas, é contra os espíritos que andam com essas pessoas. Se você abriga o Espírito de Deus na sua vida, saiba que o mundo vai te odiar. Quem não anda com o Espírito Santo vai te odiar, vai caçar briga com você, vai caçar motivo para você ficar irritado, irado, perder a bênção, ficar mal. Tenha sabedoria. Não jogue a sua unção no lixo, porque você vai precisar da unção de Deus para você vencer batalhas espirituais dentro da sua casa. Não jogue a sua unção no lixo, porque você vai precisar derrotar o diabo na sua casa. Você vai precisar ter olhos, visão espiritual para você saber o que está por trás de determinada situação. Do nada os filhos estão assim, assado. Peça a Deus, Senhor, me mostra com olhos espirituais o que está por trás desse comportamento. Do nada o marido brigou com você, do nada você brigou com o marido. Senhor, me mostra com olhos espirituais o que está por trás dessa situação. Tenha sabedoria.
Peça a Deus que você tenha unção para você derrotar o diabo. Lembra dos filhos de Seva? Eles não tiraram o demônio do corpo daquele rapaz, porque eles não tinham a vida íntegra e reta diante da presença de Deus. Você só vai derrotar o mal no nome de Jesus se você tiver uma vida reta, se você andar em caminhos retos, se a unção de Deus, do Espírito Santo, estiver sobre a sua vida. Uma pequena atitude na terra, ela movimenta o céu. Satanás, ele fica preocupado quando você louva, quando você adora. Porque o fogo do altar, não há demônio que resista. Se você levanta um altar todos os dias em oração, não há demônio que resista. Deus colocou poder na tua boca. Deus colocou autoridade na sua boca. Deus colocou milagre na tua boca. Lembra de Pedro? Um dos episódios da série, da primeira temporada, nós falamos de Pedro. Pedro tinha uma autoridade que até a sombra de Pedro curava as pessoas. As pessoas colocavam os enfermos na rua, nas macas, no chão, para quando Pedro passasse, a sombra de Pedro, a autoridade que estava sobre Pedro, a unção que estava sobre Pedro, curava aqueles doentes. Será que Deus mudou? Será que Deus não tem os ungidos hoje? Será que Deus não tem os escolhidos hoje? Será que Deus não tem ninguém na terra que anda no caminho reto, que faz a vontade de Deus, que anda nos caminhos de Deus? Será que não tem ninguém mais na terra com autoridade sobre demônios, sobre as trevas? Quem está buscando o poder do alto, quem está buscando o revestimento do alto, vai achar. Porque uma pequena atitude na terra, ela movimenta no céu. A boca fala, e no mundo espiritual vira decreto. Cuidado com as palavras malditas. Cuidado com os xingamentos. Cuidado com as coisas que você fala na hora da raiva. Tudo isso pode estar provocando algo dentro do seu lar, dentro da sua casa. Nós precisamos ter cuidado com as nossas palavras. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.